Amém? Glória a Deus pela sua vida. Não sei você, irmão, mas eu estou muito feliz hoje. Sabe que dia é hoje? Alguém sabe que dia é hoje? Aleluia, hoje é domingo de Pentecostes. E a palavra fala que todos estavam reunidos em um só lugar, com expectativa do que o Senhor ia derramar sobre aquele dia, sobre aquele povo. Eu não sei você, mas eu vim para essa manhã com muita expectativa no meu coração. Eu não sei você, mas eu já recebi algo do Senhor nessa manhã, irmão. Eu já podia ir para casa já. Mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós, amém? Você crê nisso? Você está com a sua Bíblia, hoje eu tenho um tema para compartilhar o seu coração. Aleluia. Compartilhar o seu coração, que fala muito sobre o que nós cantamos essa manhã inteira, sobre fogo, sobre paixão, sobre queimar, porque é muito fácil, irmão, quando a gente está num ambiente como esse. É fácil a gente ser crente na igreja, sim ou não? Glória a Deus, duas pessoas comigo. Talvez seja mais fácil para você ser crente fora, mas eu vou falar. É muito mais fácil a gente ser crente na igreja, sim ou não? Quando você está olhando para a pessoa do seu lado e ela está dando glória a Deus, você fala assim: eita, acho que eu tenho que dar glória a Deus hoje também. Quando você vê a pessoa orando em línguas do seu lado, você fala assim: oh Deus. Você só mexe a boca. Para quem não foi batizado, vai ser batizado hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo, feche os seus olhos, deixa eu orar mais uma vez nessa manhã. Obrigado, Jesus. Fale aos nossos corações nessa manhã. Eu profetizo mesmo, Pai, que cadeias sejam quebradas. Eu profetizo, Pai, que cativos sejam libertos. Eu profetizo que enfermos sejam curados. Eu profetizo que no nome de Jesus nós viveremos realidades sobrenaturais. Hoje o Senhor marca um dia na história dessa igreja. Eu creio que não é mais um domingo normal, um domingo qualquer, onde nós saímos da nossa casa, talvez para encontrar alguns amigos, talvez para nos alimentarmos para a semana, mas eu creio que hoje o Senhor separou esse dia para mudar realidades, mudar histórias, mudar, Pai, vidas nessa manhã. Eu creio e declaro e profetizo no nome de Jesus. Pai, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Fale aos nossos corações, nós queremos estar sensíveis, que essa palavra seja mesmo como semente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje eu falo com você sobre mantenha a chama acesa. Será que você pode falar comigo? Mantenha a chama acesa. Agora olha para a pessoa que olha para uns 3 do seu lado e já profetiza: mantenha a chama acesa, mantenha a chama acesa, mantenha a chama acesa. Quando a gente pensa sobre o Espírito Santo, quando a gente pensa sobre o que nós vivemos no dia de Pentecostes, quando nós pensamos o que nós vivemos, o que a igreja viveu nesse dia, é impossível nós não olharmos para a palavra do Senhor e não voltarmos o nosso coração para entender qual é a realidade por trás disso. Existe uma verdade profética sobre esse dia, e hoje não é qualquer dia, irmão. A palavra fala que os discípulos estavam ali, depois de ter passado 3 anos com Jesus, andando, vivendo realidades sobrenaturais. Jesus sobe, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas Jesus sobe e Ele faz uma promessa. Se puder tirar o reverb do microfone em nome de Jesus, obrigado. Deus faz uma promessa, dizendo ao seu povo: ei, vocês não estarão sozinhos. Quem pode dar um glória a Deus aqui, irmão? Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo morando dentro de você todos os dias. Aleluia. Hoje o primeiro texto, hoje a gente vai ler a Bíblia, porque hoje é domingo, amém, gente? Eu não sei você, mas domingo a gente já vem com expectativa para ler a Bíblia, né? Eu acho linda a vida da Raquel aqui, que ela senta aqui na minha frente, ó. Quando eu estou falando, gente, a Raquel, ela abre a Bíblia dela e fica assim, ó. Deus abençoe sua vida, Raquel. Ela fica assim: deixa eu ver se o pastor está pregando, está na palavra mesmo. Eu falei para essa semana, e falei assim: cara, eu acho engraçado. A Raquel fica assim: está aqui mesmo. Mas sabe por quê? Porque nós precisamos pregar a palavra. E a palavra fala para mim e para você em 2 Timóteo 1, 2 Timóteo capítulo 1, do 3 ao 7. 2 Timóteo, capítulo 1, do 3 ao 7. Olha o que a palavra fala. Eu amo essa verdade da palavra de Deus para mim e para a sua vida. 2 Timóteo, capítulo 1, do 3 ao 7. A palavra fala que Paulo escreve essa carta a Timóteo. Eu não sei se você sabe, mas a carta de 2 Timóteo, a carta que Paulo envia a Timóteo, é a última carta de Paulo. Essas são as últimas palavras de Paulo na terra. O maior apóstolo, o maior evangelista, o maior abridor de igreja, aquele que foi responsável por escrever mais da metade do Novo Testamento. Acho que as suas palavras são importantes para a nossa igreja, sim ou não?
Aleluia. Olha o que a palavra fala para mim e para você. Paulo dá uma instrução a Timóteo, ele lembra Timóteo de uma verdade liberada sobre ele, e eu creio que nessa manhã o Espírito Santo está nos lembrando de verdades. Olha o que a palavra fala: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, dia e noite, em minhas orações. Continua lendo. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que haja alegria, para que minha alegria seja completa. Vamos continuar lendo, olha o que a palavra fala para mim e para você. Recordo-me da sua fé que não é fingida. Glória a Deus, ninguém tem uma fé fingida aqui, aleluia. Ele fala: a sua fé não é fingida. Timóteo, a sua fé não é falsa não, aleluia por isso, glória a Deus por isso. Cada vez mais a gente ora para que a nossa fé, a nossa igreja viva uma fé verdadeira, firmada na palavra, firmada no Senhor Jesus. Ele fala: a sua fé não é fingida, que primeiro habitou na sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Olha o que a palavra fala agora, e Paulo é muito cuidadoso no que ele fala para Timóteo. Ele fala: por essa razão, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Hoje eu falo com você sobre manter a chama acesa. Mantenha a chama acesa. De todas as instruções que o apóstolo Paulo fala nos últimos dias da sua vida, a primeira delas para Timóteo é: Timóteo, mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Deixa o Espírito Santo queimar dentro de você todos os dias. Eu não sei, irmão, se você participou desses 50 últimos dias de jejum. Quem participou, dá um glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a sua vida. Às vezes a gente acha que fazer jejum é para mudar o coração de Deus. Deixa eu falar uma realidade para você. Jejum é para mudar o seu coração, não é para mudar o coração de Deus não, irmão. É para falar assim: Deus, muda a minha vida, muda os meus pensamentos, muda o meu coração. Pastor, eu perdi esses 50 dias de jejum e agora? Eu já falei para a Sam, 2 semanas de folga a gente entra com outro jejum de novo. Posso ouvir um amém aqui? Amém. 2 pessoas só, Raquel, que deram jejum com a gente, né? Vamos mudar essa história dessa igreja, aleluia. O povo vai gostar de jejuar. Amém. Porque quando você se coloca lá na presença de Deus, disposto a deixar o Espírito Santo renovar todos os dias a sua vida, sabe o que acontece? A chama começa a ser acesa. Você mantém a chama acesa. Você começa a trazer fogo para dentro da sua casa, a presença de Deus. E o fogo representa o que, pastor? O fogo na palavra, você consegue ver isso? O fogo na palavra representa pureza. Provérbios vai falar para mim e para você: o brizol prova a prata, o fogo prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. O ouro, quando é colocado, o mais precioso, o mais nobre dos metais, ele é colocado no fogo para separar as impurezas. Por isso que você precisa entender essa realidade, irmão. Nada é por acaso, você crê nisso? Amém. Por isso que quando a palavra fala que nós precisamos estar ali na presença do Senhor, queimando em chama, sabe o que o Espírito Santo está fazendo com você? Tirando as impurezas da sua vida, tirando o pecado. Eu posso ouvir um amém nessa manhã? Eu estou pregando já aqui, irmão. Vem comigo em nome de Jesus. O Espírito Santo está separando mesmo, tirando coisas que não pertencem a você, tirando coisas que não vêm do Espírito de Deus. É na presença do Senhor que você mantém a chama acesa. É nesse lugar de intimidade, de busca. Ele fala para Timóteo: Timóteo, você. Ele não está falando para Timóteo como um pregador do evangelho apenas. Ele está falando como filho de Deus. Porque às vezes a gente acha que manter a chama acesa é responsabilidade do pastor, né? Talvez você veio de uma realidade que não, pastor. Quem tem que manter a chama acesa é o pastor. E eu amo fazer churrasco, gente. Tem alguém que ama aqui essa verdade bíblica? Aleluia. Como assim, pastor, verdade bíblica? Lá no Antigo Testamento a palavra fala do tabernáculo. E o incenso suave que subia as narinas do Senhor, irmão, era o cheiro da gordurinha subindo. Aleluia. Pastor, eu sou vegano. Que Deus abençoe sua vida. Você está deixando de viver uma verdade extraordinária da palavra, né? Se Deus, que é Deus, gostava do cheiro de incenso suave na narina, imagina eu, irmão. Aleluia. É de Deus, é de Deus. Fala comigo, é de Deus. Olha para a pessoa que está assim: me paga um churrasco hoje. Meu Deus, olha aí, ó. É hoje. Depois de 50 dias de jejum, você vai entrar na carne hoje. Aleluia. Mas o que a palavra fala para mim e para você? Que o cheiro suave era o cheiro do sacrifício subindo nas narinas do Senhor.
Nós precisamos entender que a nossa vida só vai ter cheiro de sacrifício se a gente estiver no fogo. E como eu falei para você, o pastor ama fazer churrasco. E toda vez que eu estou fazendo churrasco, sabe o que eu faço? Eu pego, boto todos os carvõezinhos assim juntos. Aí eu coloco lá, taco o fogo. Só que sabe o que eu quero fazer quando eu quero apagar o fogo? Eu espalho. Quem está comigo aqui? Quem já pegou aqui o que eu estou falando? Irmão, você tem que estar junto. Você tem que estar na igreja. A igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus. Mas a igreja é a comunhão dos santos. É na igreja onde você está meio frio, você está meio assim, pastor, eu estou para desistir, eu não aguento mais hoje. Pastor, não sei o que, irmão, vem aqui, você vai receber uma palavra, vai ter um irmão que vai te receber, desde lá da porta. Será que você pode celebrar mais uma vez os nossos voluntários? É desde lá da porta, irmão, aleluia. Desde lá da porta, os nossos voluntários já olham para você, que Deus abençoe a sua vida, e você vai ter um culto abençoado hoje Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a história da tua família, é no GC, são nos nossos grupos de crescimento, é quando a gente está junto, é quando a gente está em igreja, nós precisamos estar junto para que o povo de Deus, junto como brasas, a gente comece a espalhar o fogo do Espírito Santo para quem está do nosso lado. Por isso, irmão, que eu fico indignado, e agora aqui eu vou desabafar, pode, né, hoje é domingo. Eu fico indignado quando a gente vem para a igreja e a gente vem com essa cara de sono. Levanta a mão e ora. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Abre a boca e ora. Não, pastor. Você precisa entender que Deus não é surdo. Deus vai ouvir minha oração. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você que é uma realidade sensacional. Deus conhece sim as nossas orações feitas em pensamentos. Ele conhece o mais íntimo do nosso coração, sim ou não? Mas a sua boca tem o poder de gerar vida. Quando você abre a sua boca e começa a declarar palavras, realidades espirituais aqui na terra, o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Por isso que muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente tem medo de orar. A gente está lá na nossa casa. Irmão, esses dias eu estava lá em casa lá, antes de eu viajar ontem, quinta-feira acho que foi, sei lá. Estava no meu momento com Deus lá. E a Sam sabe que eu estou. Por quê? Porque a gritaria é grande. Quando eu paro de gritar, eu falo assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa. O menino foi arrebatado, aconteceu alguma coisa aqui agora. Não, mas eu estava lá orando por cada um de vocês, orando pela nossa igreja, por aquilo que a gente ia viver nesse final de semana. Eu comecei a declarar, Jesus abençoa minha casa, minha família. Eu comecei a orar em línguas, e começava a gritar e clamar, Jesus, vem com graça na minha casa, vem com graça na minha família, vem com graça sobre a minha vida, me ensina a ser um pastor melhor, um filho melhor, um marido melhor, um discípulo melhor. Jesus, eu quero queimar pelo Senhor, eu não quero deixar a minha chama apagar, eu quero manter viva a chama do Espírito na minha vida. Qual foi a última vez que você orou assim, irmão? Qual foi a última vez que você foi para o seu quarto para orar? E quando você orou, você não orou realmente pedindo nada, mas você orou dizendo, Jesus, não deixa a minha chama apagar. Não deixa que os problemas ao meu redor venham apagar a chama do Senhor na minha vida. Quem está comigo, diga amém nessa manhã. A instrução de Paulo a Timóteo é mantenha a chama acesa. Mantenha a chama do Senhor acesa no seu coração, Timóteo, meu filho. Você quer viver realidades sobrenaturais? Você é novo, você é jovem, mas deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe a chama do Espírito apagar. A palavra fala para mim e para você, Jesus promete isso. Jesus promete. Eu já falei isso para vocês, mas no Antigo Testamento a gente conseguia ver uma sombra, um deslumbre daquilo que nós viveríamos no Novo Testamento. E glória a Deus que a gente está vivendo a plenitude do Novo Testamento. Posso ouvir um amém aqui, irmão? Mas como diz o tio Ben para o Peter Park, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Talvez hoje você tenha responsabilidade de buscar ao Senhor, porque você tem a presença dele dentro da sua vida, como as pessoas do Antigo Testamento não tinham. Como assim, pastor? Me explica. Irmão, teve um dia que eu estava lá na minha casa, lá no Brasil ainda, estava lavando a louça, estava eu e Deus, que marido lava a louça também, amém? Amém, marido? As irmãs, duas irmãs que são casadas, aí o resto é tudo solteiro, não é possível. Ensina as irmãs, Santos, que tem que dar glória a Deus nesse momento, né? Aleluia. O marido está lá, lavando a louça, para você que está namorando, presta atenção, meu filho, aleluia. Ó, tá lá, ó, vai, dá uma ajuda, passa um pano, passa uma vassourinha. Estava lá, irmão, ajudando lá em casa. E aí eu estava, e lá na casa da minha sogra,
tinha uma pia e dava de frente para a janela, assim, era um alívio lavar a louça, irmão, você não está entendendo, né? Você orava em línguas, olhava para a paisagem, assim, lavando a louça. Eu estava lá lavando a louça, e aí eu lembrei de algo do Espírito, eu falei assim, nossa, no Antigo Testamento as pessoas viviam milagres incríveis. Um abriu uma vermelha, o outro ressuscitava só com a sombra, o outro, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que realidade sobrenatural. E Deus falou claramente no meu coração, isso foi lindo, não foi? Foi, mas a minha presença estava sobre eles. Em um determinado momento, sabe o que acontecia? A minha presença ia embora. Irmão, mas eu e você, quem pode dizer um amém aqui? Eu e você, a palavra fala que Jesus, ao se entregar por nós, Ele fala assim, eu vou construir uma casa para eu morar, e essa casa sou eu e você, irmão, onde não mais a presença do Espírito Santo visitaria, mas ela habitaria. Hoje nós somos morada, templo do Espírito Santo. O mesmo Deus que fez no Velho Testamento, abriu o mar vermelho, curou enfermos, ressuscitou mortos, é o mesmo Deus que cura, que liberta, que transforma, que ressuscita hoje. Eu posso ouvir um amém nessa manhã? Ele está aqui, é esse Deus. Is the same God. É o mesmo Deus. O Deus que fez impérios se calarem, reinos sucumbirem. O Deus que se entregou por nós, nos chamou de filho. A palavra fala que Jesus, Ele faz uma promessa. Se você está comigo, tem alguns poucos minutos, mas vem comigo em nome de Jesus. Lucas 3, 16, olha o que a palavra fala. João Batista, ser questionado a respeito do batismo, olha o que João Batista responde para nós, aquilo que já foi prometido no Antigo Testamento, mas agora João Batista, aquele que prepara o caminho para Jesus, responde para mim, para você. Ele fala assim, João respondeu a todos, eu batizo com água, mas virá alguém, aleluia, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias, e ele os batizará. Ele os batizará. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João promete. Daqui a pouco aparece Jesus. E sabe o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus então vem, irmãos. Mas o próprio Cristo faz essa promessa. Se você vai no livro de Atos, Jesus ele fala isso para mim e para você. Em Atos capítulo 1, Jesus ele faz essa promessa, depois de passar mais 40 dias com os discípulos, ensinando, e a palavra fala que ele relembra os discípulos dos ensinamentos que eles tinham recebido, dos princípios, das verdades elementares da palavra de Deus. Eu fico imaginando os discípulos vendo Jesus ressurreto. Irmão, eu não sei você, mas quando eu penso nisso, eu fico todo arrepiado, como diz Vitor Hugo. 40 dias, depois de 3 anos, vendo tudo isso, Jesus fazendo milagres, sinais e maravilhas, Jesus ainda passa mais 40 dias reensinando eles. Eu fico imaginando, o que será que Jesus falou para eles? Eu não sei você, irmão, mas tem umas coisas na Bíblia que me deixam meio curioso, né? Por exemplo, qual foi a música que Jesus cantou na última ceia? Que a palavra fala que eles cantaram uma canção. Qual foi a canção do sacrifício? Meu Deus. Qual foi a última canção de Jesus antes de ser crucificado? Você está comigo aqui? Tem umas coisas na Bíblia que te deixam encabulado. Não sei você, mas me deixa muito encabulado, irmão. Eu sou curioso. A palavra fala então que eles passam 40 dias ali, 40 dias, Jesus ensinando, trazendo princípio, verdade, princípios elementares da palavra de Deus. E a palavra fala então que Jesus ele faz uma promessa aí, eu preciso ir, para que o Espírito Santo venha. Da mesma maneira que João falou, João tinha profetizado, aí virá outro, maior do que eu, e ele não só vos batizará com água, porque água quer dizer mesmo arrependimento, água quer dizer purificação, água quer dizer uma passagem, limpeza, tirar mesmo as impurezas, tanto que na última ceia Jesus ele faz o quê? Lava os pés de Jesus com água, mas dessa vez agora ele fala assim, não vai ser mais com água, vai ser com fogo, não vai ser mais com água, mas vai ser com fogo, para que você possa queimar todos os dias. Quem está comigo nessa manhã? A palavra fala então que Jesus ele fala assim, eu vou subir, mas o Espírito vai descer, e quando ele descer, vocês serão batizados.
Vamos ver o que a palavra fala para mim e para você em Atos. Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Atos capítulo 2, de 1 ao 4, você sabe o que acontece. A palavra fala que quando chegou o dia, fala chegou o dia. Irmão, fala com fé, porque hoje é o dia que chegou. Aleluia. Eu não sei se era domingo, se era segunda, se era terça, se era quarta, sei lá que dia que era o dia de Pentecostes, no dia que aconteceu, mas chegou o dia. Chegou o dia, irmão, chega, acabou. Kairos, o tempo de Deus é hoje. Quem crê nisso? Chegou o dia, chegou o dia. Fala comigo, chegou o dia. Eu não sei o que você precisava que o Espírito Santo fizesse, mas eu precisava de muita coisa, irmão. Eu bati no peito e falei assim: chegou o meu dia. Chegou o dia, aleluia, chegou o dia. E a palavra fala que quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente, a gente ama essa expressão, de repente, aconteceu do nada, pastor. Você tem noção que quando Jesus subiu, melhor, antes dele subir, ele falou assim, ó, vai chegar um dia que o Espírito vai descer. Irmãos, você consegue imaginar o desespero dos discípulos? Porque você passou 3 anos com o próprio Deus, aprendendo, vivendo, curando, libertando, porque os discípulos receberam autoridade para fazer isso enquanto Jesus estava aqui. Mas Jesus fala assim: eu preciso ir agora, mas chegará o dia. Poderia ter demorado um dia, sim ou não? Poderia ter demorado 10 dias. Poderia ter demorado 1 mês. Poderia ter demorado 10 anos. Poderiam ter demorado mais 4.000 anos. Mas a palavra fala que quando chegou o dia, todos estavam reunidos em um só lugar. E a palavra fala que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, em outras versões de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, eu profetizo, Espírito Santo, que toda a casa nessa manhã, todas as casas aqui representadas ou pela internet, eu profetizo nessa manhã que sejam cheias do Espírito Santo, cheias, crianças, jovens, velhos, adolescentes, cheios do Espírito Santo, cheios, toda a casa ficou cheia, aleluia, na qual estavam assentados. E a palavra fala então, continua, a palavra fala que viram o que parecia línguas de fogo, porque a palavra era essa, a promessa era essa, foram batizados com fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Irmão, existe uma promessa para mim e para você. Se você não foi batizado ainda nessa manhã, eu creio que você vai ser. Se você ainda não encontrou com a verdade do Evangelho, você hoje vai se encontrar, porque hoje é o dia. Chegou o dia que o Espírito Santo marcou um encontro com você. Talvez por muito tempo você viveu essa realidade, talvez você está deixando a chama esfriar, você está frio, mas nessa manhã chegou o dia que o Espírito Santo vai descer com fogo e glória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Mas sabe, mesmo depois de viver tantas realidades incríveis como essa, alguns anos depois Paulo tem que escrever a igreja de Tessalônica, da mesma maneira que Jesus escreve a igreja de Apocalipse pela boca de João. Vamos ler o que Jesus fala e o que o apóstolo Paulo fala para a igreja. Não só uma igreja que viveu algo sobrenatural, porque, irmãos, é lindo a gente viver os movimentos de Deus, sim ou não? Quando Deus está movendo, a gente fala, Deus está movendo, e eu creio que Deus está movendo realidades nessa manhã. Deus está movendo os céus de Nova York. Irmão, ontem eu estava vindo de avião sobre essa cidade, eu levantei a mão, eu estava no assento 33D. 33 é que você fica assim, né? Você quase que fica no banheiro do avião, aleluia por isso. Eu vim de TAM, porque a Spirit, para você que está aqui, você sabe, né? O ônibus de avião, você não consegue nem fazer assim, né? Aí a Delta, pelo menos, você faz assim, mas no assento 33, irmão, não tá, porque, né? Não tem para onde ir. Então era a mesma coisa, eu estava vindo da Spirit. Glória a Deus pela Spirit e pela Delta, aleluia. Mas ontem, Deus me deu o privilégio de ficar na janela, e eu amo ficar na janela. Quem ama estar na janela do avião aqui? Aleluia. Pastor, eu não gosto que eu veja já fazendo assim, ó, né? Na hora da turbulência. Ah, meu, tá voando, irmão. Né? Eu estava lá no último assento. Mas quando eu estava voando sobre Nova York, toda vez que, não sei se você sabe disso, mas o voo que vai para o LaGuardia, ele passa toda vez em cima de Manhattan, aí ele pega para a direita e pousa no Queens. Toda vez.
Todas as vezes que Deus me dá a oportunidade de sentar na janela, quando eu tô, e parece que é uma coisa, quando eu volto para casa, Deus me dá a oportunidade. Eu não marco assento não, mas todas as vezes Deus me dá a oportunidade de sentar na janela na volta. Aí ontem eu estava lá, levantei a mão sobre essa cidade, eu comecei a declarar: Jesus, o avivamento do Senhor, um mover do Senhor, que o Senhor mova os céus dessa cidade. Eu creio que nessa manhã o Senhor está movendo o coração de pessoas, o coração de governantes, o coração de jovens, adolescentes, famílias, jovens que estavam presos nas drogas, jovens que estavam com espírito de suicídio, pensamento de morte. Eu declaro em nome de Jesus, o Senhor movendo céus e terra, movendo pensamentos, movendo intenções do coração em nome de Jesus. Eu comecei a declarar, irmão, e declarar, eu fico imaginando, os discípulos estavam ali, declarando, vivendo essa realidade, mas a gente não vive só de mover, só de onda do Espírito Santo. A gente não é barco para ficar, né, de onda, ficar ali, pastor. Quando a gente vai esses dias a gente foi lá na estátua, lá é um negócio que fica assim, gente, dá até um enjoo, né, você fica até meio tonto, mais tonto. Mas a gente não é barco para ficar se movendo por ondas. Mas essa igreja viveu algo sobrenatural. Pedro, quando recebe o Espírito Santo, é batizado. Ele prega, mais de 3.000, são relatados 3.000, mas eu tenho certeza que não foram só 3.000 não, irmão. Mais de 3.000 foram ali, tocados pelo Espírito Santo, tomaram uma nova decisão. Toda essa realidade que foi vivida, começou a passar os anos. E talvez, assim como os discípulos, na realidade da igreja, muitas vezes, ou não vou falar da igreja, mas da religião. Quem está comigo, diga amém nessa manhã. Às vezes, na realidade da religião, a gente esquece dos verdadeiros princípios da palavra. Ou às vezes, como Marta e Maria, você está tão envolvido com o trabalho que você esquece de aproveitar a presença. Passaram-se alguns anos, onde Paulo escreve uma carta a Tessalônica, e eu fico imaginando que já foi um alerta, porque se Paulo escreveu isso, é porque alguns já estavam vivendo, sim ou não? É muito difícil você escrever algo que a gente não está vivendo. É muito difícil você alertar alguém de alguma coisa que a pessoa não está vivendo. Paulo escreve essa carta em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 19. Olha o que a palavra fala para mim e para você: alegrem-se sempre. Quem está feliz nessa manhã, amém? Alegrem-se sempre, orem constantemente. Será que o povo estava meio triste? Não sei, pastor. Será que o povo estava orando? Não sei, mas Paulo fala: alegrem-se, orem constantemente. Não é para você orar uma vez no culto, não é para você orar quando você vem no domingo, não é para você orar só quando você vem no culto de quinta, não é para você orar só no GC, é para você orar todo dia, irmão, constantemente. Você está no carro, você está orando. Eu não sei você, mas eu aqui no trânsito, irmão, eu estou no carro, eu estou orando. Aleluia, Jesus, me ajuda. Você está lá, irmão, lavando o banheiro, cuidando da criança, começa a orar. Bota a mão no cachorro, sai cão. Começa a fazer isso, irmão. Ora constantemente. Começa mesmo a declarar essas verdades da palavra. E ele fala: alegrem-se, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então agora Paulo, ele termina dizendo algo. Olha o que a palavra fala. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... não apaguem o Espírito. Vamos de novo, 1, 2, 3 e... não apaguem o Espírito. A última vez, em nome de Jesus, não apaguem o Espírito. Será que você pode celebrar o nosso Deus por essa palavra nessa manhã? Paulo, ele fala assim: não apaguem o Espírito. Se Paulo dá essa instrução, é porque provavelmente a gente é capaz de apagar o Espírito nas nossas vidas. Quem está comigo, diga amém. Paulo, ele fala assim: não apaguem o Espírito. Talvez você está apagando o Espírito na sua vida pela religiosidade. Esses dias eu vi até a música da parede preta, né? Deus não está na parede preta, e diz o outro, ele também não está na parede branca. Às vezes a gente começa a botar tanto empecilho, tanta barreira. A gente começa a colocar as coisas no lugar que pertence só ao Senhor. Quem está comigo nessa manhã está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente começa a colocar tanta barreira, tanta coisa. É tanta coisa, pastor. Não, é porque é Nova York, pastor, é difícil. Talvez a América vive toda uma realidade diferente, mas Nova York é diferente, pastor, eu sei. Não, pastor, é porque você não sabe a realidade que eu vim. Não, eu sei. Não é porque você não sabe os traumas que eu já passei dentro da igreja. Paulo, ele fala: ei, não deixem o Espírito apagar dentro de vocês. Ele fala: não apaguem o Espírito.
Não deixe que os seus medos, as mentiras que Satanás tem contado, tem colocado na sua mente, no seu coração, apaguem o Espírito de Deus na sua vida. Não deixe que o que os outros fizeram com você apague o Espírito de Deus na sua vida. Ei, Ele quer queimar. Hoje eu falo com você sobre mantenha a chama acesa. O apóstolo Paulo fala para mim, para você, mantenha a chama acesa. Jesus, ele fala, mantenham a chama acesa do Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque nos últimos dias, a palavra é muito clara dizer para nós, Jesus ele fala isso para mim e para você. Ele fala, e nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Nos últimos dias, a gente vai ter igrejas cheias, mas vazias do Espírito. João fala para mim e para você, em Apocalipse 3, nossa pastor, eu não gosto de Apocalipse, que me dá um negócio quando eu leio, irmão, não sei para você, mas é um livro de Apocalipse para a gente, é um livro de esperança. Posso ouvir um amém aqui? Mas olha o que a palavra fala. Essa é a última carta. De todas as cartas, cada uma das igrejas vivendo uma realidade diferente. Você pode ler elas, e tem um livro que eu indico para você, se você gosta de ler, se você não gosta de ler, vai ler do mesmo jeito, né? O que Cristo pensa da igreja, John Stott. Você vai poder entender um pouco mais do livro de Apocalipse. Livro maravilhoso, a linguagem simples. E quando eu estava lendo esse livro, o Espírito Santo tocou muito ao meu coração. E olha o que a palavra fala. Apocalipse capítulo 3, 14 a 20. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: eis que diz o amém. Sabe quem é o amém? Jesus. Aquele que é o princípio e o fim. Alfa e o ômega. Eis que diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras, que você não é frio e nem quente, nem crente também, aleluia, né? Não é nem frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, fala comigo, morno. Meu Deus, para quem é do Rio, fala morno. Tem dois aí, ó. Nem frio, nem quente. Estou a ponto de vomitar você da minha boca. E talvez você está falando assim, então, já que é para ser frio, então vamos ser frio de uma vez, né, pastor? Não é isso que a palavra está falando. Se você vai fazer a interpretação do texto e ver o contexto de Laodiceia, a igreja, existiam cidades que ficavam em montanhas, onde a água era fresca. Sabe o que água fresca quer dizer? Ser frio é trazer refrigério. Eu não sei você, irmão, mas num calor absurdo que esses dias eu peguei lá na Flórida, nada melhor do que uma água gelada. Água geladinha. Aquela que chega, dói o dente que tem cárie, aleluia. Então, doeu, pastor. Senti aqui agora. Ele fala assim, você não é nem uma água gelada, você não é nem fria para trazer descanso, para trazer frescor, para trazer alívio. Nem fria você é, mas também nem quente, porque Hierápolis, que era do lado, a cidade do lado, vizinha a Laodiceia, sabe o que ela tinha? Águas termais. Irmão, da mesma maneira que uma água geladinha é muito boa, eu não sei você, mas quando eu chego em casa eu tomo banho de água quente, aleluia, glória a Deus por isso. Para mim lá em casa a água tem que estar aquele vapor assim, parece o Santo dos Santos, é só a fumaça assim, ó. A Sam fala que eu fico sem costas depois, né? Mas aquela água quente, que você pode deleitar e relaxar. Fala assim, você não é nem fria e também nem quente. Mas algo interessante sobre Laodiceia, toda a água, ela não tinha fonte de água. Você sabia disso? Procura lá. Ela não tinha fonte de água, ela precisava água de outros lugares. Ou seja, a água fria, nela, ficava morna. A água quente, nela, também ficava morna. Porque não é o que você está recebendo, é o que está sendo gerado dentro de você. Laodiceia, se você vai para a palavra, você consegue ver. Se você continua lendo, olha só, vamos continuar lendo, porque eu acho que vai fazer mais sentido do que eu estar só explicando aqui realidades geográficas. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar na minha boca. Você diz, sou rico, enriqueci-me, e não preciso de nada. Você conhece alguém assim? Não levanta a mão, que talvez seja você. Hoje é domingo de Pentecostes, eu vim para pregar, amém, gente? Eu não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável,
pobre, cego e nu. Dou a você esse conselho. Deus é tão bom que não dá uma ordem, Ele dá um conselho. Compre de mim o ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, a palavra fala sobre vestes brancas, quer dizer santidade. Compre roupas brancas, para que você se vista e não mais manifeste vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio, para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Se Deus está te disciplinando nessa manhã, é porque Ele te ama, irmão. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, diga: ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Laodiceia era tão autossuficiente. Talvez a gente está deixando a chama do Espírito se apagar nas nossas vidas porque a gente é autossuficiente. Talvez quando você chegou aqui na América, chegou aqui em Nova York, você todo dia dobrava o joelho de manhã cedo: Jesus, abre a porta de emprego para mim hoje. Jesus, guarda minha casa hoje, guarda minha família. Todo dia de manhã cedo você acordava, fazia seu devocional, você botava a mão na sua casa, nas coisas, na sua família, nos seus filhos, na sua esposa. Você ungia, consagrava ao Senhor. Talvez você começou bem, mas como diz o pastor Márcio, o que importa não é como começa, mas sim como termina. Muitas igrejas aqui começaram muito bem, mas nos últimos dias a palavra fala: o que está importando para mim não é como você começou, o que vai importar é como você vai terminar. E a pergunta que eu faço para você hoje é: como é que está o Espírito hoje? Não, pastor, talvez por muitos anos ele queimou, mas hoje está frio. Hoje eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje eu escuto uma música, mas não mexe mais comigo. Hoje eu leio a palavra e não entendo mais nada. Irmão, em nome de Jesus, entenda isso nessa manhã, em nome de Jesus. O Senhor nos chama nessa manhã para mantermos a nossa chama acesa. Eu creio nessa manhã que o Espírito Santo vai te tocar para que você volte a queimar pela presença dEle nessa manhã. O mesmo Deus que fez no Antigo Testamento, o mesmo Deus que fez no Novo Testamento, tocando a igreja, tocando os discípulos, tocando as testemunhas. Mas Ele fala: aquele que se manter firme até o final, aquele que se arrepender e se deixar ser tocado pela presença do Espírito Santo, esse sim, eu entrarei para cear com Ele, e Ele ceará comigo. Em outras versões, em outras palavras, na verdade, chama Jesus para dentro da sua vida, para que você possa entrar na vida de Jesus. Chama Jesus para dentro da sua casa, para que você possa um dia entrar na morada dEle.